Nem todo esforço que a gente faz agrada a Deus. Você pode estar se esforçando, se dedicando, fazendo tudo certo aos seus olhos. E ainda assim fora da vontade de Deus. Lembre-se disso. Deus não mede você pelo tanto que você faz para Ele. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O nosso valor, ele não está naquilo que a gente faz. Eu acho que com o tempo a gente vai vivendo a vida de igreja, ou a gente vai começando a servir, e a gente esquece que o nosso valor para Deus, que a gente já valia muito para Deus, independente se a gente fazia coisas para Ele ou não. Que Ele morreu na cruz por nós, que Ele se sacrificou, que Ele sangrou, que Ele doeu, Ele padeceu, Ele foi afastado de Deus por um tempo, por causa dos pecados que estavam sobre Ele, sobre o seu sangue, sobre o seu corpo rasgado, sobre o seu rosto desfigurado, para que a gente pudesse ter acesso a Deus de novo, para que a gente tivesse os nossos pecados perdoados, para que a graça nos alcançasse, para que o favor de Deus nos adotasse. E nós passamos então a confundir isso, a esquecer isso e achar que agora o nosso valor ele começa a contar muito pelo que a gente faz e não mais por aquilo que Cristo fez. Então nós começamos a fazer, nós começamos a trabalhar, nós começamos a entrar num ministério, tem outro ministério, discipula e vai em culto, e vai em outro culto, e serve no culto, e vive em 899 escalas que a nossa igreja proporciona para que a gente faça, mas a gente no fim das contas talvez nem está fazendo mais aquilo que Deus deseja para nós, porque nós estamos colocando nosso valor agora no que a gente faz e não naquilo que Deus deseja, e não naquilo que Deus nos fez, não naquilo que Deus fez para nós. Deus, Ele tem uma vontade para nós, Ele tem um ministério, Ele quer que a gente faça. A Bíblia fala que Ele deseja que a gente dê fruto, muito fruto e fruto que permanece. Diz que nós seríamos reconhecidos pelos frutos. Em Tiago Ele vai falar que você quer ver a minha fé, olhe para minhas obras. O que Ele está dizendo? As minhas obras revelam a minha fé. E tudo isso é verdade. Abraão ele recebeu a justiça por meio daquilo que ele fez, por meio da sua fé, por meio da sua obra de crer na obra de Deus. Mas existe uma diferença entre você fazer e você fazer o que Deus quer. Nem sempre aquilo que nós fazemos é o que Deus quer. Tem um episódio em que Saul, ele está junto com o exército, ele está junto com o povo. Então Samuel ia vir para fazer um sacrifício, mas Samuel começa a demorar. E Samuel não chega, e Samuel era o sacerdote. E quem podia fazer sacrifícios no Antigo Testamento era o sacerdote. Era o responsável, era quem tinha autoridade, era quem foi separado por Deus para fazer aquilo. Mas enquanto Samuel se demora, começa então o povo a ficar nervoso, o povo a ficar ansioso, a pressão daquilo das pessoas começaram a olhar para Saul, como as pressões da nossa vida. Então começam aquelas pressões, Saul começa a ficar nervoso, começa a ficar preocupado, e o que eles estão pensando de mim, e cara, Samuel não chega, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso responder a esse povo, eu preciso responder à vontade do povo. E enquanto ele está fazendo isso, ele vai, decide, eu vou fazer um sacrifício. Então ele sacrifica. Depois Samuel chega e cara, é muito forte isso, porque Samuel chega e ele revela para nós que muitas vezes, como Saul, nós fazemos coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Eu tento tomar muito cuidado com o canal para que eu não tente responder às pessoas com uma autoridade que eu não tenha, para que eu não tente trazer assuntos ou toque em assuntos aqui que eu não tenho autoridade para falar. Então, muito interessante que na série a série de Davi da Amazon, eles conseguem traduzir essa cena em que ele fala para Samuel fala para Saul, olha, os reis reinam, quem sacrifica são os sacerdotes, aqui é um lugar de sacerdotes, não de reis, então sai daqui. É muito forte isso, cara. Nós precisamos entender que muitas vezes podemos estar fazendo algo para Deus que nós não temos autoridade para fazer, que não fomos chamados para fazer, que não temos o dom para fazer, não temos a graça para fazer, não é porque a gente leu o que a gente deveria fazer, não é porque alguém está se demorando, a pressão está aumentando, então a gente tem que tomar decisões ou tomar passos e acabar fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer. Porque às vezes você está cansado, sobrecarregado e parece que nada flui, nada se encaixa, nada permanece, e isso gera uma frustração no nosso coração, mesmo que seja silenciosa.
E nós começamos a pensar que o problema somos nós, mas nem sempre o problema somos nós. E muitas vezes nós não percebemos que o problema pode ser nós mesmos, porque nós estamos fazendo algo que não deveríamos estar fazendo. Estamos fazendo algo que Deus não nos pediu para fazer. E o difícil de você fazer algo que você não deveria fazer, de você fazer algo que você não foi chamado, você não tem uma graça, você não tem um favor, você não tem a habilidade, você não tem o dom, você não tem a experiência, é que isso vai se tornando pesado. Isso vai se tornando algo que você não consegue suportar. Conversando com um amigo há um tempo atrás, ele tem mais ou menos uns 25, alguns anos mais novo que eu, né? Eu sou quase 10 anos mais velho. Ele estava ansioso, ele estava mal, ele estava preocupado com o ministério de jovens. E ele veio conversar comigo, cara, eu tô preocupado com o ministério, eu acho que a gente devia fazer isso, a gente deveria fazer aquilo, e se a gente toma essa atitude, e se a gente faz uma reunião tal, e se a gente entra num jejum não sei do que, uma oração não sei do que lá, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e ele todo ansioso, agitado, tendo crises de ansiedade. E eu virei para ele e falei, cara, talvez toda essa crise, todo esse problema que você está passando, tenha a ver com algo que você não está percebendo. Algo que você está pegando para você que não é seu, algo que você não deveria se preocupar, mas deveria orar, para que quem é responsável por isso resolva. Eu falei para ele, isso não é problema seu. Porque ele falou, como isso não é problema meu? Eu falei, o problema desse ministério não é seu. O problema desse ministério é de quem lidera ele. O problema de muitas coisas que às vezes você se preocupa, chora, lamenta, sofre, você chora à toa, porque não é problema seu. Guilherme, você está dizendo que a gente não tem que ter compaixão, que a gente não tem que se importar com as coisas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a responsabilidade dada por Deus para que aquilo seja resolvido não é sua. Foi dado a outra pessoa. Você às vezes é um rei tentando fazer algo de um sacerdote. Às vezes você é um sacerdote tentando assumir o lugar de um rei. Isso não vai dar certo. Vai ficar pesado, vai ficar difícil. Então existem coisas que às vezes eu vejo de problema na minha igreja que eu penso, eu não posso resolver isso. Mas tal pessoa é que resolve. Eu posso falar com essa pessoa, mas às vezes não posso falar. E quando eu não posso falar, eu oro. Principalmente, falo, Deus, eu ia orar e ia falar. Então já que eu não posso falar, eu vou orar. E vai ser o que eu vou fazer. Que o Senhor intervenha, que o Senhor faça algo, que o Senhor fale, que o Senhor revele, que o Senhor direcione, que o Senhor mande alguém com mais autoridade. Para que a gente não comece a carregar um peso que não é nosso. Guarda isso. Não carregue a responsabilidade de outras pessoas sobre os seus ombros, mas carregue a sua responsabilidade. Eu tenho as minhas responsabilidades, porque às vezes nós estamos tentando pegar aquilo que é dos outros e tentar resolver o problema dos outros e não resolvemos os que nós fomos encarregados de resolver. E aquilo que está nas nossas mãos está desfalecendo e a gente não está vendo, porque a gente está resolvendo a vida de todo mundo, menos a nossa. Menos o ministério que Deus nos deu, menos a nossa responsabilidade, menos os problemas que nós temos as chaves para resolver. No reino não é sobre você fazer, é sobre você fazer o que Deus pediu. O discernimento, ele vem antes da intensidade. Porque quando você acerta na direção que Deus tem, o esforço, ele deixa de ser um peso e ele passa a ser então uma construção. Porque quando você erra, até o esforço certo lhe cansa. Então lembra do que eu vou te falar. Antes de você tentar fazer mais, busque entender o que Deus está pedindo para você. Busque entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você assuma. Eu conheço muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre isso, e eu já passei por isso, e por isso eu consigo responder para cada um de nós, de que nós precisamos resolver o que está nas nossas mãos, nós precisamos ter autorresponsabilidade. Então a rede social, ela acaba atrapalhando a gente um pouco nisso, porque ela faz a gente estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo, comentar sobre tudo, falar sobre tudo, acontece no mundo, nas igrejas e tudo mais, mas tira o nosso foco de nós mesmos. Um lugar mais difícil de você ter uma boa perspectiva, um bom olhar, é sobre você mesmo. Por quê? Porque os meus olhos, eles não foram feitos para olhar para mim, eles foram feitos para olhar para você, para olhar para as outras pessoas, para olhar para os lugares. Então a última pessoa que eu consigo perceber sou eu mesmo. Por isso que eu preciso de um espelho, porque sem um espelho eu não posso me ver. Eu não sei o que está errado em mim, se eu estou com uma pituca no nariz, se eu estou com o cabelo ruim, se eu estou com a roupa suja, eu não consigo saber, porque eu não posso me ver. E nós muitas vezes ficamos olhando muito o que os outros deveriam fazer, o que os outros deveriam estar fazendo, e tentamos às vezes
ajudá-los a fazer isso, mas não conseguimos ver o que está errado em nós e o que nós deveríamos estar fazendo. Mais do que eu tenho que ter opiniões sobre o que os outros ministérios da minha igreja deveriam fazer, eu tenho que ter uma boa direção e um bom discernimento sobre o ministério que eu lidero, sobre as pessoas que estão sobre minha responsabilidade e sobre o ministério que está acontecendo. Não tente só olhar, né? Para de olhar para os outros e passa a olhar para si mesmo. Começa a olhar no espelho, começa a se ver, começa a olhar para os seus erros, para os seus acertos, para a sua responsabilidade. Porque quanto mais você olha para si com um olhar de graça e ao mesmo tempo um olhar justo, um olhar de que existem coisas que você precisa mudar, melhorar, perguntar para pessoas e falar, cara, olha para mim, olha o que eu estou fazendo, olha as minhas decisões, olha o que eu estou tomando, o que você acha disso? Porque aqui eu tenho uma dúvida, aqui eu tenho essa dúvida, aqui eu acho que a direção é essa, mas o que você acha sobre isso? Pessoas que podem te aconselhar, pessoas que podem te ajudar. Porque se nós não entendemos que a gente nasceu com a perspectiva sempre para olhar para os outros e não para nós achamos que nós perdemos o foco do que nós temos que fazer porque a gente não consegue olhar para nós. E nós ficamos só olhando para os outros. O sistema do mundo ele diz, faça mais, prove mais, construa mais. Mas Deus diz, obedece. O sistema, ele mede o esforço. Deus mede o alinhamento. E quem vive tentando compensar com intensidade, acaba perdendo a direção. Então guarda o que eu vou te dizer. Tente se alinhar antes de acelerar naquilo que Deus tem para a sua vida. Cara, tudo começa no sacerdócio. Isso é uma coisa que o Leandro sempre ensinou a gente. Ele falava, cara, tudo começa no sacerdócio, tudo começa no secreto, tudo começa no quartinho, tudo começa buscando a Deus, tudo começa lendo a Bíblia, orando, se consagrando, se separando, indo atrás do lugar que pode vir a unção profética, do lugar que pode vir a visão profética, o lugar que vai te dar direção, que vai te dar alinhamento, que vai fazer com que o Espírito ministre no nosso espírito e nos diga o que está errado, o que está certo, o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer. Porque se nós não vamos para esse lugar de buscar em Deus, de entender o que Deus deseja, nós vamos ficar fazendo coisa na nossa cabeça, ou vamos ser levados junto com a multidão. Então a multidão está indo para cá, nós vamos para lá. Ou nós inventamos um ministério na nossa cabeça e começamos a construir coisas para cá. Mas o lugar secreto é o lugar mais seguro para se estar, porque o lugar secreto é um lugar onde você está diante de Deus, onde você pode falar, Pai, o que eu devo fazer? Qual é a direção? O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor não quer que eu faça? Então a gente obedece. Muitos de nós, se olhamos para a Bíblia e vemos o ministério curto que alguns ministros tiveram, eu não sei o que seria de nós, porque muitos de nós acham que os ministérios eles vão durar 50 anos. E não foi assim com todo mundo. Quando você olha para a Bíblia, ministérios duraram muito pouco. Existem momentos na vida de Abraão que foram anos de silêncio, momentos na vida de Jesus que foram 30 anos de silêncio, momentos na vida de João Batista, 30 anos de silêncio. Paulo fica 2 anos numa escola antes de voltar a fazer uma viagem missionária, fica anos no deserto antes de cumprir a missão. E muitas vezes nós achamos que é só fazer, fazer e fazer. Uma coisa que eu aprendi e aconteceu comigo é que basicamente todos os ministérios que eu entrei de fato e fui efetivo neles foram ministérios em que eu fui chamado para estar e não que eu entrei, nem que eu achava que eu deveria estar. Mas eu fui chamado por outros que reconheceram a graça de Deus e me chamaram e perguntaram se eu queria estar lá. E muitas vezes nós estamos nos colocando à disposição sem com que a gente consiga entender se aquilo é de Deus ou não. Tem um texto em Atos, capítulo 16, Paulo ele quer pregar o evangelho nas regiões da Ásia Menor, onde é a Turquia. E ele quer pregar o evangelho, tá? Ele e Silas, e ele tenta por várias vezes entrar para pregar o evangelho. A Bíblia diz que 2 vezes o Espírito Santo impede Paulo de ir para lá. Olha isso, o Espírito Santo impediu esse cara de pregar o evangelho. Pessoas iam ser salvas, pessoas iam ser curadas, pessoas iam viver milagres, pessoas iam ser restauradas, pessoas iam encontrar a verdade, iam encontrar salvação, iam ser libertas de demônios, igrejas seriam estabelecidas e o evangelho então se estabeleceria em cidades. Mas tudo isso foi impedido pelo Espírito Santo. E isso é chocante para nós. Nem sempre fazer uma coisa boa, uma coisa certa e até uma coisa bíblica é o que Deus deseja para você naquele momento. Então ele vai dormir, então ele tem um sonho, vendo um macedônio na região da Grécia, no norte da Grécia, orando, pedindo que o caminho chegasse àquele lugar, que a mensagem fosse para aquele lugar. Ele diz, então nós entendemos. Paulo ele tem o discernimento. Nós entendemos que a direção de Deus não era para a Ásia Menor, mas que a direção de Deus era para a Grécia.
Então ele vai para a Grécia e por ele ter obedecido a Deus e não feito aquilo que ele desejou, que ele imaginava que ele deveria fazer, surgem as cartas de Filipenses, as cartas de Coríntios. Paulo ele estabelece igrejas, ele faz a grande pregação em Atenas, em que ele prega sobre o Deus desconhecido. Surge um ministério, né? Surge um ministério não, mas surgem os bereanos, que eram de Bereia. E aqueles homens que eles tinham mais nobreza que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas escrituras se aquilo era realmente a pregação tinha a ver com o que estava na Bíblia. Então isso mostra para nós que a direção de Deus, o plano de Deus é muito maior do que nós imaginamos, muito maior do que nós conseguimos colocar na nossa cabeça. É o que diz Jeremias: eu tenho planos para vocês, planos de paz, planos de prosperar, planos de dar um futuro, planos maiores do que vocês conseguem ver, planos maiores do que vocês conseguem imaginar. Discernir é o caminho, não a intensidade com Deus. Quando você entende isso, a sua vida ela muda de ritmo. Você para de correr sem direção e começa a construir com propósito. Porque não é sobre fazer muito, é sobre fazer aquilo que Deus mandou. E quem vive assim não vive cansado, nem sobrecarregado, mas vive firme. Então guarda o que eu vou te dizer. Ajuste a sua direção e permanece naquilo que Deus te mandou fazer. Cara, aqui no canal é um ritmo assim, bem menos intenso do que eu já vivi na minha vida em outros momentos. Eu teve momentos em que eu estava servindo o Senhor sexta, sábado, domingo, segunda, em vários horários, em muita intensidade, servindo no louvor, servindo em outros ministérios, servindo, cuidando de pessoas. Mas hoje, cara, no ensino, eu vivo num ritmo muito mais tranquilo. Um ritmo de que não que eu não faça coisas, porque todos os dias eu me dedico a esse ministério em algum nível. Hoje gravando vídeos, outros escrevendo e-books, outros dando aula na escola, outros criando posts e mensagens para as pessoas, outros tendo tempo com pessoas, ensinando, ministrando, participando de mudanças, transições, indo em igrejas, sempre servindo. Mas a intensidade disso é mais direcionada. Uma coisa que eu guardei, eu aprendi com aquele bispo chamado T.D. Jakes. Ele diz uma coisa que ele nunca buscou ser famoso, ele nunca buscou ser alguém conhecido ou alguém poderoso, ou alguém que fazia muito para Deus. Ele fez filmes, né? Ele escreveu vários livros best-seller, a igreja dele é aquelas mega igrejas. Ele fez muita coisa. Mas ele está dizendo, eu nunca busquei fazer muito. Mas o que eu buscava era ser efetivo. E isso entrou como uma flecha no meu coração quando eu estava assistindo ele falar, porque parecia que realmente, cara, era isso que eu estava querendo, era isso que eu estava buscando, era isso que o Espírito estava me direcionando. Busque ser efetivo. Busque fazer com que uma mensagem que você faz, que um vídeo como esse alcance pessoas e mude a vida delas de fato. Não só fazer muitos vídeos, não só gravar muita coisa, não só estar sempre servindo. Tem muitas pessoas que elas estão lá fazendo adoração, mas a única coisa que não tem lá é a presença de Deus. Ela sabe todas as músicas, ela sabe tocar tudo, ela sabe ministrar, ela entende, ela compreende, mas ela não consegue mais sentir a presença, ela não consegue mais atrair a presença para aquele lugar, porque não é sobre ela fazer muito. Porque o tempo dela de lugar secreto, o tempo dela de formação, o tempo de processo, Deus ele quer muito mais que nós passemos tempo com Ele do que nós passemos tempo fazendo coisas para Ele. Porque quanto mais nós nós estamos com Ele, mais formados, mais maduros, mais direcionados, mais com discernimento, mais curados, mais transformados, mais conseguindo passar pelo processo de esmagamento, mais frescos, uma unção fresca vai se formando em nós. Não vivemos mais de óleo velho. Quantas pessoas fazem as coisas de óleo velho, fazem as coisas com uma unção antiga, fazem as coisas com experiência, porque elas só fazem, mas não vão para o lugar de formação, para o lugar de prensa, para o lugar de óleo, o lugar que gera vinho novo. Porque esse lugar aqui, o lugar da poda, o lugar da formação, o lugar de deixar as coisas para trás, o lugar de avançar para as coisas que estão adiante, o lugar de sua vida estar aberta, de Deus abrir feridas e curar essas feridas, de Deus transformar o nosso coração, nos libertar de coisas, mudar a nossa mentalidade. É com Ele que isso vai acontecer, não é fazendo as coisas para Ele. Então, quanto mais nós estamos aqui, quando nós saímos daqui, nós somos efetivos. Aquilo que Ele nos pede para fazer acontece. Porque quanto mais tempo você está no secreto, mais efetivo você fica fora dele. Então,
Busque a direção de Deus, busque discernir o que Deus tem para sua vida e não só fazer para Ele. Se inscreve no canal, deixa o seu like, entra nos e-books que são e-books de formação para te ajudar a entender muito do que eu estou falando aqui. Entra na nossa curadoria de livros, também faz parte do nosso serviço para você de livros que podem te ajudar, que podem te amadurecer, que são livros que nos ajudaram e podem ajudar vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo.